Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui mais uma vez. No vídeo de hoje tem aqui na bancada uma fonte chaveada. A princípio essa fonte ela está completamente morta, ou seja, não tem tensão nenhuma na saída. E eu vou aqui fazer o passo a passo para a gente descobrir o problema dessa fonte e restaurar o funcionamento dela. Pessoal, você que está assistindo nosso vídeo aí, gosta do nosso conteúdo, dá aquela força aí para a plataforma divulgar os nossos vídeos, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa as notificações, beleza? Valeu, voltando aqui pro vídeo. A princípio, quando eu pego uma fonte desse tipo, eu gosto sempre de dar uma olhada visual, né? Dar uma olhada, ver se não encontra nenhum equipamento estufado, estourado, trilha rompida, solda fria, esse tipo de coisa. Não encontrando nada, a gente parte para a questão de medir com multímetro mesmo, né? Energizar a placa. A princípio, o que eu faço, pessoal? Coloco ali na lâmpada série. Vou energizar a placa. Energizei a placa. A gente mede a saída ali, ó. A tensão de saída eu sei que é 24 volts. Mede a... Vou medir primeiramente a entrada. Entrada alternada. E eu tenho ali cerca de 200 volts. A tensão aqui é um tanto baixa. Ou seja, a alimentação de entrada eu tenho. E na saída, aqui no caso onde está essa carga, essa lâmpada, deveria ter 24 volts. Eu tenho zero ali, ó. Para medir a tensão de entrada, tensão em corrente alternada, né? E a tensão de saída, tensão em corrente contínua, tá certo? Tá zero a saída. O que eu faço agora? Vou desligar um pouquinho novamente ali a lâmpada para ter uma certa segurança. Vou virar a placa. Energizar novamente. Eu vou medir aqui no capacitor. Vou colocar ali. Vou colocar ali em 1000 volts contínuo. E vou medir a tensão sobre o capacitor de filtro. O capacitor de filtro aí pelo outro lado da placa. O GND, o negativo vai estar aqui, onde está esse fiozinho aqui, ó. Esse fio preto. E o positivo aqui, ó, nesse outro pino aqui, ó. E a gente dá para ver ali que sobre o capacitor de filtro, que deveria ter em média aí 300 volts, está zerado. Não tem tensão alguma. E isso nos leva a acreditar que provavelmente o fusível de entrada está aberto, correto? Para a gente ter uma certeza, a gente volta aqui para a tensão alternada, faz a medida ali de entrada, ó. Vou pegar ali na entrada, ó. Tem lá 200 volts, ó. 200 volts aqui na entrada. Até aqui tem 200 volts. Só que aqui já não tem, ó. Aqui já não tem. E dessa ilha para essa ilha, se olhar para o outro lado da placa lá, provavelmente vai estar o fusível. Com certeza é o fusível. Então, isso aqui, ó. Aqui. 200 volts, 202 volts. Eu já sei de cara que esse fusível está rompido. Porque a tensão chega até ele, porém, não passa. Vou desligar ali a alimentação novamente. Vamos colocar aqui o multímetro em 200 ohms. E vamos checar ali sobre o fusível. O fusível é um fusível retardado radial.
É esse carinha aqui, ó. A gente vai medir sobre ele e tem que encontrar ali um valor infinito, indicando que realmente ele está aberto. Olha lá, valor infinito, ó, as pontas, ó. Agora sobre o fusível deveria dar o mesmo valor. Um valor bem baixinho ali de resistência e está dando um valor infinito, ou seja, realmente ele está aberto. Agora fusível não abre assim do nada, né? Quando ele abre geralmente tem algum problema. Algo fechou curto e ele está protegendo. Nesse caso, quando eu pego uma placa assim nessa situação, eu meço duas peças básicas. A primeira é o transistor MOSFET, que no caso é esse cara aqui, ó, o Q1. Eu coloco aqui nesse caso uns 20K e meço aqui, ó, entre os três terminais, entre gate e dreno, entre gate e source, inverto as pontas, ó. Vocês estão vendo que o multímetro ali, ó, deixa eu ver se está pegando. O multímetro ali não muda, ele fica um valor, à esquerda ali, que indica que é um valor infinito. Entre dreno, tá fazendo uma carga no capacitor, deu infinito. Entre dreno e source e dreno, deu um valor ali, mas foi para o infinito, ou seja, carregou algum capacitor e foi para o infinito. Ok, esse MOSFET não está em curto, se não está em curto eu não tiro da placa por enquanto. Eu entendo que ele está bom, a não ser que depois não haja chaveamento dele. Aí eu posso tirar para testar ele de forma dinâmica. Mas nesse caso, para mim ele está bom. Até o momento eu não vou mexer com ele, não vou tirar da placa. Agora eu vou checar a ponte retificadora, que é essa peça aqui, ó, que está aqui com esse dissipador. Vou virar a placa aqui para medir ela, colocar aqui o multímetro na escala de diodo. São esses 4 terminais aqui, ó. Esses 4 terminais. Os terminais do centro é a entrada de energia CA. Os terminais aqui do extremo, esse lado de cá é o negativo, esse lado de cá o positivo. Então como é que a gente faz para medir? Nesse caso aqui que é uma ponte retificadora, não é diodo separado. Ponta de prova vermelha na saída do negativo. E a ponta de prova preta aqui na entrada da CA. Tem que dar um valor ali entre 500 e 700, tá ok? Ó, 530. Vou medir agora o outro diodo do semiciclo negativo aqui na outra entrada de energia CA. Tá ok? 531, 538, tá ok? Sentido direto desses dois diodos, tá ok? Agora eu inverto. Eu vou testar o sentido inverso de não condução desses diodos. Tem que dar valor infinito. Ok, ok. Agora eu vou medir o diodo do semiciclo positivo. Diodo de semiciclo positivo, ponta preta do lado da saída do positivo, ponta vermelha da entrada de força CA. 530, medida direta. Vou medir o outro diodo, sentido direto. 530, ok. Inverta as pontas, sentido inverso. Ó, tem que dar infinito, tem que dar infinito. Então aqui, ó, eu posso concluir que a ponte retificadora e o transistor MOSFET tá ok. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir o fusível, vou energizar via lâmpada série e ver o que acontece. Na verdade, eu não vou nem tirar esse fusível aqui agora para não ficar muito grande o vídeo. Eu vou soldar outro por cima dele. Pessoal, soldei ali o fusível aqui por esse lado da placa mesmo, só pra gente fazer os testes. Depois, dando tudo certo, eu tiro e soldo certinho. Vou isolar aqui os terminais, só para evitar fechar um curto. Depois a gente vai tirar o outro, soldar, que é só pra gente ganhar tempo. Pronto. Vamos energizar ali a lâmpada via lâmpada série, né? Tá energizado. E agora nós vamos checar a tensão aqui sobre os capacitores de filtro para ver o que acontece.
A tensão está oscilando. Ela chega ali até próximo 280 volts. E vai abaixo novamente. A lâmpada série ali, ó. Eu vou pegar ela aqui para vocês verem. Olha o que está acontecendo. A lâmpada séria. Tá vendo que ela pisca? Isso é um sinal característico que a fonte, ela quer partir, mas ela entra em alguma proteção. Seja ela uma proteção ECP, o VLO, né? Ou seja, sobrecorrente, uma baixa tensão no capacitor de partida. Então, a gente vai ter que agora checar o que de fato está acontecendo com ela, que está acontecendo isso aí, ciclando, né? Não consegue trabalhar. Se observarem aqui essa lâmpada também aqui como carga, ela quer acender, ó. Fica ali um pouquinho vermelho o filamento, mas já apaga novamente. Ou seja, está tendo uma tensão de saída ciclada ali, até um valor. Vamos checar essa tensão, quanto que está ali. Uma tensão muito baixinha. Chega no máximo ali a 2 volts, já cai, ó. 1,5 volt, 2 volts. Já zera novamente. Eu vou desligar ali a lâmpada séria, a alimentação da placa. Vou checar aqui a tensão que está sobre os capacitores de filtro, né? Tá uma tensão de 20 volts ainda. Pronto, zerou. Só tinha ali cerca de 15 volts, eu fiz um curto direto mesmo. Geralmente eu uso alguma carga para zerar essa tensão, mas estava baixinha. Pronto, tensão zerada. O que eu costumo fazer? Pra gente ir por parte. Eu vou tirar essa lâmpada aqui da saída, essa carga, que está aqui conectada na saída. Pra gente checar aqui a resistência que nós tem aqui na saída dessa fonte. Colocar o multímetro na escala aí de uns 2000. Primeiramente vamos checar a tensão que tem de saída, ver se tem alguma tensão residual nos capacitores. Tá zerada, porque isso pode queimar o multímetro, né? Se tiver tensão aqui na série pode queimar o multímetro. Tá zerado. Volta ali para 2000 na escala de resistência, 2000 ohms. E vamos checar aqui a resistência que tem na saída dessa fonte. E o aparelho mostra ali, ó, em torno de 235 ohms. Aí, pessoal, se analisar outras fontes que eu já consertei, essa resistência está um tanto baixa. Só que assim, a gente não pode simplesmente medir uma resistência assim e já achar que o defeito, né, tá aqui. Tem que dar uma analisada também na topologia da fonte. Eu não tenho esquema elétrico aqui dela, não tenho um diagrama, mas dá pra gente dar uma observada, né? Tá em torno de 250 ohms ali, ó. E aí, pessoal, ó, de cara aqui a gente já vê, tem esses 4 resistores aqui, ó. Esses 4 resistores tá ligado aqui, ó, entre o negativo da fonte e o positivo da fonte. Ou seja, eles são 4 resistores ligados em paralelo de 1K cada um. É 1K ohms. Então, 4 resistores ligados em paralelo cada um, ligado em paralelo, fazendo a conta, vai dar
igual um resistor de 250 ohms conectado ali. Então essa resistência medida aqui na saída da fonte tá ok. Porque eu estou medindo exatamente a resistência resultante da soma dessas 4 resistências aqui em paralelo. Então tá ok ali. Ou seja, isso não é um problema. Geralmente o fabricante, por que coloca esses resistores aqui na saída? É por dois motivos básicos, né? O primeiro motivo é a estabilização da tensão inicial da fonte, porque eu tenho uma carga fixa, independente de ter alguma coisa conectada aqui na saída ou não. Tipo uma lâmpada conectada aqui, uma carga na saída, já tem esses resistores que é uma carga fixa para a fonte. Eles vão ter um consumo aqui esse resistor vai estar dissipando calor, né? Transformando a energia elétrica em calor aqui e vai ter um consumozinho da fonte, não tem jeito. É uma carga que está aqui fixa na fonte. E a outra função desses resistores, que é a mais importante, é fazer a descarga de todos esses capacitores eletrolíticos aqui, ó. Quem aí é técnico sabe, né? O quanto que é ruim você esquecer, né? E medir, colocar aqui o multímetro na escala de resistência e esquecer esses capacitores estarem carregados e você medir aqui sobre os polos dele. Com certeza, né? Vai danificar o multímetro. Às vezes dá para recuperar, às vezes torra tudo mesmo, não dá para fazer mais nada. Então, assim, esses resistores aqui também servem como carga para esses caras aqui, ó, esses capacitores eletrolíticos de filtro do secundário. À medida que eu desconecto a fonte da tomada, desligo ela, esses caras vai ter energia. Automaticamente esses resistores servem para descarregar eles também, evitando esse problema aí de a gente, na hora que estiver fazendo manutenção, esquecer e acabar queimando o aparelho. Tem a desvantagem, né? Porque essa fonte, independente de ter alguma coisa aqui na saída consumindo energia, ter alguma carga ligada, já vai consumir energia através desses resistores aqui. Mas tudo é assim, né? Tem os pós e os contra. Beleza, então eu sei que aqui, aparentemente, na saída, tá tudo certo. Aparentemente, pelas checagens que a gente fez até agora, tá ok. Tipo assim, para tá ruim, aqui tá em curto, eu deveria colocar lá, ó, e dar uma resistência muito baixa, ó, entre o mais ou menos. Se desse uma resistência muito baixa ali entre o mais ou menos, eu saberia que alguma coisa aqui no secundário estaria em curto, mas deu uma resistência de 250 ohms, que a gente sabe que é a resistência resultante do valor dessas 4 resistências aqui que estão em paralelo. Beleza? Pessoal, você aí que está assistindo nosso vídeo, não se esqueça, dê aquele like, comenta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Ajude aí a plataforma a divulgar nossos vídeos, não custa nada, dê aquele like aí, beleza? Então é o seguinte, o secundário eu não encontrei nada em curto. E aí, pessoal, por experiência, se no secundário não tem nada em curto, eu gosto sempre de checar depois disso o circuito snumber da fonte, né? O circuito snumber, depois eu posso até fazer um outro vídeo aí explicando detalhado o funcionamento dele. Mas o circuito snumber da fonte é fácil de você encontrar, não é difícil. Ele é formado geralmente por um diodo, um resistor e às vezes um capacitor para acoplamento de harmônica, ruído, formados através do chaveamento do diodo. Como que eu faço para identificar o circuito snumber da fonte? Geralmente eu vou direto no dreno do MOSFET, eu vou encontrar lá um diodo em que o anodo desse diodo vai estar ligado no dreno do MOSFET e também em um dos terminais do primário da fonte. Seguindo aqui, ó. Seguindo aqui o dreno está aqui, ó. Tem aqui um jumper. Olha lá o jumper que joga para cá. Esse jumper joga aqui, ó. E aqui eu já identifiquei o circuito snumber da fonte. É esse diodo aqui, ó. Eu vou fazer a checagem desse diodo. Como que ele tá.
Se ele fechar um curto parcial ali, né? Às vezes o diodo acontece isso, ele não fecha um curto total, ele fecha um curto parcial, funciona como se fosse um resistor e pode acontecer também de matar a fonte. Fazer aquilo, ciclar a fonte lá, né? Então eu vou checar ele aqui, ó, colocar aqui na escala de diodo. Pegar aqui os terminais dele, né? Identificar os terminais dele. Os terminais dele estão aqui, ó. Ó, sentido direto, 325. Sentido reverso, 393. Trezentos e vinte e cinco. Então, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Pode ser que esteja pegando retorno por algum outro componente ou até mesmo pelo tráfego, pode. Mas tem coisa errada aqui. Não poderia dar em sentido direto e sentido reverso dar esse valor aqui, não. Sentido reverso deveria dar infinito. E dos dois lados ele está dando resistência. E aqui, pessoal, já estou olhando essa fonte. Junto com o circuito Snumber, tem um outro circuito aqui formado por mais dois diodos. Eu vou medir eles também, para a gente procurar entender o que está acontecendo aqui. Esses dois diodos aqui, ó, tanto sentido direto quanto reverso. Quando eu falo direto e reverso, pessoal, aí para quem está aprendendo, é que se eu pegar um diodo, o diodo vai ter lá uma faixinha, ele é um diodo unidirecional, vai ter uma faixinha lá. Aquela faixinha, a faixinha meio acinzentada, indica que ali está o catódo do diodo. E no catódo do diodo eu vou ter que colocar a ponta de prova negativa e no anodo a ponta de prova positiva. Vai ter que dar um valor lá, né? Dependendo se o diodo é de silício, é de germânio, mas vamos falar que seja de germânio, que é o mais encontrado, vai ter que dar um valor ali entre 400 a 700, que significa aquela tensão sobre o mesmo. Se eu medir sentido reverso de polarização, sentido indireto, quer dizer, de polarização, vai ter que dar uma resistência infinita. Não tem que dar nada. Nesse caso aqui, ó, tanto de um lado quanto de outro, tá dando um valor. Tanto sobre o circuito do Snumber, o circuito Snumber da fonte, quanto aqui nesses outros dois diodos. Tem um, inclusive, que está dando 50. Vou mudar aqui para a escala de tensão, para a gente ver. Escala de tensão não, de resistência. Tem um que está dando ali 50 ohms, ó, tanto direto quanto reverso. Então o que eu vou fazer? Tá até ali uma cor na placa mesmo, um tanto diferente, né? Parecendo que está trabalhando um pouquinho mais aquecido. Eu vou levantar esses dois diodos. Vou soltar esses dois diodos aqui, para a gente ver o que está acontecendo. E eu já volto. Pessoal, antes da gente retirar ali os diodos, eu resolvi fazer aqui uma análise com o osciloscópio para a gente entender melhor o que está acontecendo ali, ó. Vou colocar aqui, ó, a garra negativa do osciloscópio no terra quente da fonte, terra do primário. A garra positiva vou colocar ali no... Vou prender ali no dreno do MOSFET. E assim que eu ligar ali a alimentação, quando está tudo ok, forma um tipo de onda característico desse tipo de fonte aqui, fonte chaveada. E a gente vai observar no osciloscópio ali o que acontece. Liguei.
só tirar aqui o... Ó, não tá formando tipo de onda. Eu vou tentar dar um... salvar uma parte da imagem aqui, ó. Pra gente entender o que tá acontecendo. A lâmpada ali da fonte de bancada continua piscando. Olha ela aí, ó. Continua piscando. Indicando que o problema ainda tá aí. Agora eu salvei uma imagem ali, ó, pra gente entender. Peguei um print numa parte da imagem ali do ecrã, aqui do osciloscópio, pra gente entender. Tá vendo o que acontece, ó? Deixa eu ver se tá pegando certinho ali, tá? Essa aqui, ó, seria a forma de onda característica aqui, ó. Ela fazer esse pulso aqui é porque não dá para abrir um pouco mais a imagem aqui, mas é mais ou menos isso aí que formaria, né? Esse tipo de onda aqui. Depois eu vou, que estiver funcionando, eu vou dar um print certinho para vocês entenderem. Mas assim, ó, pode ver que ele faz e deveria ter outra na sequência já. Tem várias, na verdade, aqui, mas olha, ele faz uma, a fonte atua, entra em proteção por algum motivo, e automaticamente, ó, ele vai uma linha reta novamente. Não deveria ter essa linha reta aqui, ó. Deveria ser vários pulsos, indicando que o dreno do MOSFET está chaveando o transformador Chopper, né? Então, beleza. Isso aqui é só mais um detalhe. Eu sei que às vezes vocês vão arrumar uma fonte chaveada dessa aí, não vai ter osciloscópio, mas é mais um detalhe que ajuda na conclusão do defeito da fonte. Vou fazer mais um teste aqui. Vou medir aqui a tensão que está sobre o capacitor de partida da fonte. Vou tirar aqui o osciloscópio. Vou isolar esse terra aqui. Ele é um terra quente, então eu vou isolar ele aqui. Tirar o osciloscópio. Não vai precisar mais agora. A gente vai virar a placa aqui. O capacitor de partida, o capacitor de partida desse CI é esse cara aqui, ó. Eu vou medir nos terminais dele o que está acontecendo com a tensão também, para dar uma ideia para a gente. Não vou pegar mais lá com o osciloscópio, vou pegar aqui direto com o multímetro na escala de tensão contínua. Geralmente a tensão sobre esses capacitores de partida aí dá em torno aí de 15, em torno aí de 12 até 18 volts mais ou menos. Eu vou colocar ele na escala de 20 volts. Deixa eu ver se está pegando certinho aqui. Ok. Vou ligar a bancada novamente, tá ligada? Continua piscando a lâmpada. Eu vou checar a tensão aqui sobre esse capacitor. Esse fio aqui, ó, tá ligado no positivo dela, do capacitor, e eu vou pegar ali no negativo. Ó. Observe o que acontece lá. A tensão às vezes dá um pico, vai a 11, 12 volts e cai novamente. Ó, dá um pico, vai a 12 volts e cai ali novamente. Provavelmente, pessoal, essa fonte está entrando em proteção de UVLO. O que é a tensão de UVLO? Eu vou desligar ali a alimentação novamente. Esse CI aqui, ó. Esse CI é esse cabrinho aqui que faz o chaveamento do MOSFET, ou seja, liga, desliga, né, dá um pulso ali de onda quadrada no gate desse MOSFET para ele ligar e desligar, ou seja, tipo como que unir o dreno ao source, como se fosse um contato mesmo, fecha, abre, mais ou menos para entender seria assim.
Quando ele dá o pulso de uma tensão alta no gate, tipo assim, em torno aí de 10 volts, o dreno e o source do MOSFET, ele tipo que une um com o outro, mais ou menos assim, para ficar mais fácil de entender, né? Na verdade é um canal que alarga ou diminui, mas para ficar mais fácil de entender, é como se fosse ele fechasse o contato mesmo. E a energia que está parada no source vai para o dreno e alimenta aqui o primário do transformador Chopper, correto? Baseado nesse princípio. Mas para ele funcionar, para esse cara aqui funcionar, primeiramente, quando a gente liga ali a tomada, vem uma tensão. Esse cara aqui tem um pino chamado pino HV, que é um pino de alta voltagem. Através desse pino vem a tensão, sai no pino 6, carrega esse capacitor aqui, ó. Eu já olhei o datasheet desse cara aqui. Carrega esse capacitor aqui e quando esse capacitor chega a uma tensão aí em torno de 12 volts, automaticamente esse cara aqui começa a trabalhar. Esse cara começa a trabalhar e aí, daí para frente, a energia que vem aqui para carregar esse capacitor não é mais proveniente do pino HV, e sim do transformador, do enrolamento auxiliar desse transformador, que continua carregando esse cara aqui, mantendo a tensão ali em torno dos 12 volts. Se a tensão nesse cara aqui, na alimentação dele, o pino VCC, cair abaixo de 7,8 volts, automaticamente ele desliga a fonte, porque é uma tensão baixa. O VLO quer dizer isso, que ele atingiu o mínimo de tensão suficiente para ele trabalhar. Como essa tensão atingiu o menor valor, ele desliga e automaticamente essa tensão volta a subir, porque ele vai ser carregado pelo pino HV. A tensão que volta a subir, chega a tensão dos 12 volts, ele volta a ligar. Quando ele liga, a tensão cai novamente abaixo dos 7,8 volts e ele volta a desligar e fica nessa aí. Então tem alguma coisa aqui que está derrubando essa tensão e a gente vai tirar agora esses dois diodos. A gente já checou, tem algum problema aqui nesses diodos aqui, ó. A gente vai checar aqui para descobrir o que está acontecendo. Eu vou tirar eles para a gente fazer uma nova medida aqui, se vai tá o problema realmente neles. Pessoal, já com os dois diodos retirados, eu já dei uma checada aqui. Esses dois diodos, aqui, ó, o código deles é P6KE200A. P6KE200A. Eu já dei uma olhada no datasheet, o que esses caras fazem na fonte, porque ele não faz parte do circuito Snumber. Apesar dele estar ali próximo do circuito Snumber, ele não faz parte. E eu dei uma pesquisada no datasheet dele, né, para entender o funcionamento dele ali no circuito. Agora, vamos medir ali agora, lá onde eu estava medindo no diodo do circuito Snumber. Assim que eu tirei aqueles outros dois ali, ó, que estavam com a resistência bem baixa, olha o que aconteceu com o circuito Snumber. Ó, olha lá, circuito Snumber, ó, medindo de forma direta, ó, 448, beleza. De forma inversa, tem que dar infinita ali, ó, tá vendo? Antes, quando nós fazíamos esse tipo de medida aqui, tava dando, tanto direto quanto inversa, tava dando passagem, né? Agora, sentido direto dá passagem, sentido inverso não dá mais. Porque quem estava provocando, na verdade, aqui a bagunça não era esse diodo aqui, ó. Não era ele do circuito Snumber. Era esses dois diodos aqui, ó. Olha aqui quanto que tá dando de resistência. Esses dois aqui, ó. Ó. A faixinha indicando que é o catodo, ó. Vou colocar a ponta preta. E olha aqui, ó.
Ó, vou colocar o... Olha lá, ó. Tá vendo o valor? Vou colocar até na escala de resistência. Ó, 50 ohms, ó, 55 ohms. Tanto direto quanto reverso. Ó, tanto polarização direta quanto indireta, ele está conduzindo, dando 50 ohms. Esse outro aqui, vamos aumentar a escala de resistência. Esse outro, ó, dando 420, sentido direto, sentido indireto de polarização, 426. Ou seja, somando os dois ali, eles estão em série um com o outro, provavelmente ia dar ali uns 500 ohms de resistência. Aí, pessoal, eu pesquisei o datasheet desses dois caras aqui, ó, e eu descobri que eles fazem parte do circuito TVS. Não é toda fonte que tem circuito, né? O TVS. O TVS é um circuito por fazer a supressão de tensões transientes, proveniente aqui do chaveamento desse transformador, né? E caso essa tensão, quem é responsável, na verdade, por amortecer esse pico, consumir esse pico de tensão de transientes, é o circuito Snumber. Mas caso o circuito Snumber não dê conta, né, aí a tensão suba acima de um valor, no caso desses diodos aqui, são 170 volts, né, de tensão sobre cada um. É só procurar o datasheet lá, né? Vai ter lá a tensão de breakdown. É uma tensão que chegou nesse valor, esses caras começam a conduzir, automaticamente dissipa e abaixa a tensão para não queimar componente nenhum da fonte, correto? Então assim, pessoal, ó, eu tirei esses dois diodos, eu não tenho esse diodo aqui, mas eu posso energizar ele momentaneamente e não tem problema algum aqui. Eu não posso deixar ela num equipamento funcionando direto sem essa proteção extra. Se o fabricante colocou essa proteção é porque ela tem que funcionar. Tanto é que ela atuou que queimou, entrou em curto os dois diodos. Então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar ela aqui só para ver se saiu o problema, se parou de fazer aquele ciclo lá da lâmpada, que está ali em série. E dando tudo certo, depois eu faço a aquisição desses dois diodos e faço a troca, correto? Ok, diodo tirado. Vamos energizar aqui a placa novamente, colocar aqui em cima da base isoladora. Ó, a lâmpada aqui já acendeu. A lâmpada da bancada séria ali parou de piscar. Ela ficou até um pouquinho acesa agora direto ali, o filamento, provavelmente porque a potência dela é mais baixa do que está sendo consumida, isso é normal. Depois eu posso até ligar direto já, porque a fonte já está funcionando. Tá um zumbidozinho ali, mas provavelmente porque a frequência de chaveamento deve estar abaixo dos 20 kHz. Depois eu vejo essa questão também. Mas já parou de ciclar. Temos aqui, ó, a lâmpada acesa. Quer ver, ó? Vou botar um pouquinho mais para cá. A lâmpada na saída ali acesa. Tá vendo? Ela aqui acesa. Vamos medir a tensão de saída agora. Tensão de saída. Ó. Abre aqui. Olha lá, ó. 24 volts certinho na saída. Beleza. Agora, eu vou tentar desligar ele só para a gente medir a tensão sobre o capacitor de partida. Desliguei a fonte novamente. Vou virar ela aqui. E vamos medir aqui a tensão sobre o capacitor de partida, que aquela hora estava oscilando. Ia para 11, voltava para 7, voltava para 5, subia para 12. E vamos medir aqui agora qual que vai ser a tensão que vai estar sobre esse capacitor. Vou ligar a fonte novamente ali. Ok, ligada. E vamos checar aqui quanto que tem de tensão. Tá aqui.
Olha lá, 15.4, 15.5 volts fixo. Se vocês olharem aí atrás no vídeo, aí vocês verão que a tensão ali oscilava, né? Ela dava pico de 12, voltava para 6. Agora está estável em 15.4 volts, ó, mantendo o 6 chaveador funcionando direto. Agora, depois que a fonte está funcionando certinho, tá ok, tá funcionando. Eu estou aqui com o osciloscópio ligado no dreno do MOSFET aqui, a ponta positiva do osciloscópio. E olha aqui, pessoal, eu congelei aqui, ó, dei um print a forma de onda que tem que ter. Depois eu vou postar aí um print das duas para vocês entenderem, com defeito e sem defeito. Quando estava com defeito, formava uma onda, depois ficava reto, depois de muito tempo formava uma outra onda. Tá vendo como que fica agora? Acaba uma onda, já começa a outra, não tem mais a linha reta. Isso indica que o dreno do MOSFET está chaveando certinho o primário do choper. Pessoal, você que assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like para a plataforma divulgar nosso vídeo aí. Compartilhe, comenta aí, deixa sua dúvida. E é assim, pessoal, eu resolvi fazer um vídeo, um outro vídeo, pensando que agora eu vou fazer um outro vídeo, desenhar, rabiscar aqui a parte desse circuito para a gente entender melhor o que de fato estava acontecendo. Porque talvez explicando aqui no prático, para quem já tem noção teórica, fica fácil entender, mas para quem não tem é um pouco complicado. Então eu vou fazer um outro vídeo, dando detalhes sobre esse circuito, como que funciona, para você entender o porquê que aqueles dois diodos estavam derrubando a fonte, fazendo a fonte ciclar. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui.